Agora, falando de formalização e de problemas que afetam diretamente o nosso dia a dia, a gente também precisa falar sobre a organização financeira do nosso negócio. E por onde a gente começa? Primeira coisa, quando a gente fala de finanças pessoais, quando eu comecei e criei a Nath Finanças, a primeira coisa que eu pensei é solucionar o problema da falta de educação financeira para um público baixa renda. Falar de finanças reais para pessoas reais. E falar para um público de pessoa física, que foi o meu foco ao longo desses 6 anos. Só que eu comecei também a empreender, concorda? Eu criei um negócio, tive que criar um MEI, tive que emitir nota fiscal, e eu vi que a dificuldade que eu estava passando de abrir uma nota, formalizar, entender sobre imposto, que é a parte contábil do nosso negócio, eu estava tendo essa dificuldade. Então, se eu, como empreendedora, que eu sei sobre finanças, estava tendo essa dificuldade para entender esses processos, tenho certeza que outras mulheres também passam por isso. Então, primeiro ponto é entender sobre custo. Por que as finanças pessoais é diferente das finanças corporativas? Porque nas finanças pessoais, você quer sair e fala assim, eu vou gastar, só você vive uma vez, eu trabalho para isso. A gente pode gastar no débito, só que o seu negócio, quando você passa num cartão de crédito da empresa, você está usando o dinheiro do teu negócio, do teu sonho, para falar só se vive uma vez, porque eu trabalho para isso, misturando pessoa física da pessoa jurídica, meu amor. E não tem nada a ver, porque os custos da sua empresa é diferente dos custos das finanças pessoais. Mas, quando você é MEI, quando você é empreendedora, ele acaba se juntando, né? Por exemplo, vamos trazer aqui dos custos que eu trouxe um resumo, mas vamos trazer um exemplo. Quem aí é MEI? Levanta a mão. Grande parte é MEI. Quem aí é ME, uma microempresa? Vamos lá. Se você é MEI, quando você abriu seu CNPJ, você colocou o endereço seu, correto? E aí, o que você recebeu? Um monte de ligações, um monte de pessoas procurando seu CNPJ e querendo te oferecer vários produtos. E outra coisa que acaba acontecendo, o nosso negócio, quando você começa como MEI, você está morando dentro de casa e trabalhando dentro de casa. E aí tem um problema, porque o seu negócio começa a faturar. Vamos supor que você aí é vendedora de bolos e simplesmente você está usando o gás dentro de casa, a luz de casa, você está usando a internet, você está pagando aluguel. E o seu negócio, você acaba não descontando esses valores, correto? Pensa que é tudo junto. Não, o gás que eu estou usando, eu posso usar para fazer, não tem problema. Claro que tem um problema, porque no final, você está tirando o dinheiro da sua pessoa física para a jurídica. Então, o seu negócio, você não sabe quanto que custa de fato, ou se o seu preço está correto, porque você está se baseando em colocar tudo para a pessoa física pagar por você. Então, mais do que nunca, quando você for começar a entender sobre os seus custos fixos, entenda o aluguel, a conta de luz, a conta de água, tantos fixos, tantos variáveis. Luz, água, a internet que você usa para divulgar, o celular. A gente esquece que o celular é também o nosso, querendo ou não, uma forma de trabalho, seu notebook para você trabalhar. Você pode até usar para pessoa física, mas você sabe que você também tem um gasto de pessoa jurídica. E esses gastos precisam ser colocados em consideração, porque senão acaba virando essa bola de neve que é não separar as contas fixas, as contas variáveis. E qual é a diferença entre custo e despesa? Esses custos fixos que a gente tem é do nosso dia a dia. Só que a gente também tem essas despesas que são regulares, que acontecem em todo o tempo, e também temos as despesas extraordinárias. O que acontece? Putz, eu preciso comprar um equipamento para o meu negócio, e acabou que ele quebrou uma parte aqui. Ou o serviço que eu fiz, eu preciso, de fato, comprar uma coisa a mais, porque surgiu uma emergência. Existe essa diferença. Mas por que não coloca tudo como se fosse pessoa física? Porque os negócios de homens brancos são baseados em custos e despesas, não são colocados iguais. Então, se a gente não saber falar e colocar essas palavras do dia a dia, que eles já fazem esse trabalho, que é o trabalho do negócio, que ele já tem essa base, a gente fica para trás.
A gente não sabe como funciona um tipo de startup, não sabe como funciona um pitch, não sabe como funciona a diferença de custo e despesa, e aí, no final de vender o teu negócio, vender a tua ideia, você não consegue vender, porque você não tem esse conhecimento que a gente não teve esse acesso, sabe? Então, esse é um primeiro passo. Entender essa regra de custo e despesa é muito importante para o seu negócio, porque ele equilibra, você consegue se manter o seu negócio equilibrado, consegue organizar e colocar as contas em dia e manter esse planejamento financeiro. E aí, como montar um fluxo de caixa? Trouxe para vocês a diferença, mas eu vou trazer mais para frente sobre como você pode montar, mas o ideal, o primeiro ponto, como montar a diferença do seu caixa. Primeiro, você tem que saber quanto que seu caixa tem disponível e separar esse custo dessas despesas. E como você faz isso no dia a dia e na parte prática? Vou trazer um exemplo da minha empresa. Eu, Natália, eu tenho um caixa, eu tenho umas despesas e custos, correto? Que eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz. Somo tudo. E aí, o que eu faço para conseguir montar um caixa? Porque o caixa é um dinheiro reservado, ele é como se fosse a nossa reserva de emergência, só que não é, tecnicamente, a nossa reserva. É o caixa da sua empresa para ela ter um movimento. E aí, o que eu faço? São todos esses custos e dessas despesas e multiplico por 3. Porque aí eu consigo ter este valor de quanto eu preciso ter nesse caixa para eu movimentar. Por quê? Quem aí emite nota fiscal e presta serviço sofre 45 dias, 120 dias, 300 dias. Até você receber, você tem que pagar as contas. As contas não vão parar, correto? Então, manter esse caixa de 3 meses vai dar uma segurada se seu fluxo de caixa for receber um trabalho daqui a 90 dias. Então, vai receber uma nota fiscal, fez um serviço, eu, por exemplo, fechei um trabalho, uma palestra, uma publicidade. Só vão me pagar daqui a 3 meses. Então, eu tenho que ter um caixa para conseguir pagar minhas contas mês a mês. Do que pegar da minha reserva de emergência e pensar que está retirando, sabe, o dinheiro da reserva. Então, esse caixa facilita na nossa organização. E aí, eu trouxe um QR Codezinho para vocês, não sei se vai aparecer aí, para vocês terem uma planilha de fluxo de caixa atualizada para você conseguir alimentar. Por que uma planilha, Natália? Por que eu não faço no aplicativo de controle financeiro? Num negócio, você tem que ter tudo controladinho. Quer usar outros aplicativos, sem problema, mas utilize algo que, de fato, facilite o seu trabalho. Eu prefiro a planilha para organizar o meu negócio. Utilizo também o Monday, não sei se você já ouviu falar do Monday. Ele é muito bom para organizar também a parte financeira e manter relatórios, mas o inicial é você colocar tudo na planilha, então facilita na parte de organização do seu fluxo de caixa, entendendo sobre custos e despesas. Então, na planilha já está disponível para vocês conseguirem terem esse acesso.